Chegamos ao 22º dia. Olha que delícia, gente. Tá indo rápido, né? A sensação que eu tenho é essa. Todos os dias. Que graças a Deus, quando a gente faz as coisas que a gente gosta, a gente nem sente, né? Quando a gente vê, já foi. E hoje, 22º dia. Salve Maria e São José. Bom dia, Vilma. Você tá boa? Que Deus continue te conduzindo, te fortalecendo e te levando sempre para onde Ele sonhou quando Ele nos fez, né? Deus, quando Ele nos fez, Ele sonhou com o jeitinho que nós somos, com o nome que nós teríamos. Ele sonhou com todos os detalhes. E Ele já sonhou com a nossa vida, com tudo que nós faríamos. É por isso que a gente precisa sempre pedir que nós possamos viver o sonho de Deus em nossas vidas, querer o que Ele quer. Assim a gente vai caminhar juntinho, não é isso? Bom dia. Então vamos lá. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Espelho de paciência, rogai por nós. Essa flor de Israel, São José, tinha a fé de Abraão, a piedade de Davi, seu antepassado, a sabedoria dos profetas, numa paciência mais heróica que a de Jó e de Tobias, um zelo pela glória de Deus, maior que o de Elias. Nossa, que lindo Beato Gabriel Alegra, como ele resumiu bem, né? Todo o Antigo Testamento no Novo. São José foi o nosso maior exemplo do amor a Deus, que nós possamos segui-lo, né? A paciência é uma virtude que muitas pessoas acham difícil de praticar. Eu bem sei. Permanecer sereno e calmo pode ser muito desafiador quando você se encontra em uma situação completamente fora do seu controle. De fato, há várias coisas na vida que testam sua paciência. Na era moderna, os avanços tecnológicos colocaram quase tudo em nossa vida nas pontas dos nossos dedos. Comida, entretenimento, música e contatos ficam disponíveis para nós em instantes. Com essa possibilidade, pode ser muito difícil esperar e adquirir a virtude da paciência. Se você quer ser como São José, no entanto, deve aprender a ter paciência. Ditosos todos os que esperam no Senhor. Isaías 30, versículo 18. São José é um modelo de paciência. São José, valei-nos. A vida não foi fácil para São José. Sua missão exigiu bastante espera. Caso ele não tenha acompanhado Maria em sua viagem à casa de Isabel, teve que esperar 3 longos meses para ver sua esposa novamente. Quando São José constatou que ela estava grávida, teve de esperar que o Senhor revelasse o que queria que ele fizesse em resposta a essa gravidez admirável. Tais provas de paciência devem ter sido extremamente desafiadoras a São José, que as usou como oportunidades para crescer em paciência e santidade, aproveitando cada uma delas. É o que eu falo, a gente nunca pode desperdiçar as janelas da vida, né? A gente não pode deixá-las fechadas. A gente tem que abrir e ver o que de bom tem ali a nos mostrar. Então, tudo que acontece na nossa vida, e geralmente são as coisas difíceis que nos levam a ir para frente, a caminhar com mais celeridade para Deus, elas são janelas maravilhosas. As dificuldades, os sofrimentos são exatamente tudo aquilo que nos leva a mover a nossa vida para Deus. Na grande maioria das vezes, quando tudo está tranquilo, a gente meio que estagna, né? Ele fica estagnado ali, ó, numa vida morna, numa vida xoxa, numa vida sem, sabe, sem vibração. Senhor, tem misericórdia de mim. É assim que a gente consegue, né, avançar. E eu acho isso fantástico. São José mostrou uma paciência heróica no Egito. Levar sua esposa e seu filho recém-nascido para um país com uma língua, cultura, religião e moeda diferentes
deve ter enchido seu coração de ansiedade. Encontrar um trabalho no Egito e prover comida e abrigo à sua família não deve ter sido fácil. Que pai e marido não estaria em um estado constante de ansiedade em tal situação? Ele não tinha ideia de quão longe seria a estadia no Egito. Ainda assim, em todas as situações, São José se encontrava sempre sereno, amável, calmo e abandonado à divina providência. Essa é a frase mais importante, na minha opinião. Até agora, tá? Vamos lá, vamos ver se tem outra frase mais importante. Mas, para mim, essa é a frase mais importante. Em todas as situações, São José se encontrava sempre sereno, amável, calmo e abandonado à divina providência. O exercício da paciência não significa que uma pessoa está livre das ansiedades da vida. O Evangelho conta que quando Maria e José perderam Jesus por 3 dias em Jerusalém, procuraram por seu filho amado com grande ansiedade, em Lucas 2, versículo 48. Eles ficaram profundamente preocupados, mas tiveram uma confiança ilimitada na divina providência. São José o fará crescer na virtude da paciência. Você também experimentará várias provações na vida, as quais testarão o seu amor e sua paciência. Você gostando ou não, sua paciência será testada. Dificilmente passará um dia em que não lhe será dada a oportunidade de adquirir paciência. Deus permite tais provações porque quer que cresçamos em virtude. Você pode exercer a virtude da paciência de forma concreta em sua vida, sendo compassivo com os outros, especialmente aqueles cujos defeitos você conhece. Família, principalmente, né, gente? São José viveu com 2 pessoas perfeitas, mas deve ter se deparado com frequência com pessoas difíceis e desagradáveis. Empregadores, colegas de trabalho, coletores de impostos, políticos. Você também passará por pessoas desagradáveis na vida. Nestes momentos, imite a paciência de São José. Peça a Deus a graça de amar seu próximo. Seja gentil, sereno e compassivo. Em seu ambiente de trabalho, ofereça o perdão pelas ofensas. No trânsito, seja paciente e educado. Nas dificuldades, com membros da família e amigos, seja agradável e compassivo. Exercer a paciência e a compaixão sempre gera o bem. A pessoa amavelmente paciente e compassiva sempre é vitoriosa, nessa e na próxima vida. Ele, São José, sempre foi imperturbável, mesmo nas adversidades. Modelemos-nos segundo esse sublime exemplo e aprendamos a permanecer serenos e tranquilos em todas as circunstâncias da vida. São José Amarelo. E agora nós vamos ao cânon romano 154. Uma leitura pequenininha, quer ver? Bem pequenininha. Hoje é bem tranquilo. Mas vamos lá. O cânon romano. O Papa São João Paulo XXIII, que tinha uma grande devoção por São José, estabeleceu que, no cânon romano, na missa, memorial perpétuo da redenção, fosse inserido o nome dele ao lado do nome de Maria e antes dos apóstolos, dos sumos pontífices e dos mártires. Isso foi uma frase de São João Paulo II, ele comentando de São João 23. O nome de São José foi inserido no cânon romano na missa? O que isso quer dizer? São José é como uma arma? Bem, sim. São José é uma arma extremamente poderosa da cristandade, mas São João Paulo II não se refere a um canhão romano, e sim ao cânon romano. O que é o cânon romano? Você se pergunta. É a antiga oração eucarística usada pelo sacerdote na celebração da missa e foi por séculos a única oração eucarística do rito romano. Após o Concílio Vaticano II, entre 1962 e 65, a Igreja passou a usar as 4 orações eucarísticas, das quais a primeira conservou o título de cânon romano.
Foi no Cânon Romano, Oração Eucarística 1, que o Papa São João Paulo II inseriu o nome de São José. Para ser sincero, é difícil acreditar que o nome de São José não tenha aparecido nas orações da missa até o século XX. São José é de fato o espelho de paciência, não é mesmo? Ai, Jesus! Ele é o espelho de paciência dos nós humanos tão limitados. Ainda assim, o modo como o nome de São José foi incluído na missa é muito inspirador. Eis como isso aconteceu. Em 1958, um bispo muito devoto de São José foi elevado ao papado, Angelo Roncalli. O seu amor por São José era tal que ele passou em assumir o nome pontífice de Papa José. Por respeito ao seu pai terreno, porém, ele resolveu assumir o nome de João. Como já houvera outros tantos papas com o nome João, ele ficou conhecido como João 23. Em 1962, o Papa João 23 deu início ao Concílio Vaticano II, confiando toda a empreitada a São José. A 10 de novembro de 1962, numa das sessões do concílio, um bispo chamado Peter Kuhl ofereceu aos outros bispos uma apresentação sobre São José. Em sua extensa apresentação, o bispo Kuhl requereu que o nome de São José fosse incluído no cânon da missa, o cânon romano. Infelizmente, o bispo Kuhl não era muito conhecido e, por causa de sua longa e repetitiva apresentação, bem como do seu nervosismo e falta de articulação, muitos dos bispos e cardeais presentes começaram a murmurar, ridicularizando-o. A certa altura, o moderador da sessão pediu ao bispo Kuhl que encerrasse seu eloquente e piedoso sermão. A condescendência do moderador arrancou gargalhadas de vários bispos e cardeais, o que resultou na discreta retirada do já idoso bispo Kuhl, aparentemente derrotado. Que lindo, que triste, né, gente? Que triste a gente imaginar uma cena dessa. João Paulo 23 ouvia a pregação pelo circuito interno de TV e não gostou nem um pouco do tratamento dispensado ao bispo Kuhl. O Papa o conhecia pessoalmente. Ele sabia que o bispo Kuhl sofrera horrores sobre o comunismo na Iugoslávia. Interrogado muitas vezes e cruelmente, fora sentenciado a 11 anos de trabalhos forçados num campo de concentração. Os comunistas chegaram ao ponto de colocá-lo num trem que foi deliberadamente descarrilhado a fim de matar todos a bordo. Em decorrência ao desastre, o bispo teve os quadris esmigalhados. Após deixar o campo de concentração, o bispo tinha crises de ansiedade e nervosismo, que muitas vezes o impediam de falar sem se repetir. São João Paulo 23, naquela época só João Paulo 23, tinha consciência de que a presença daquele bom bispo era devida a grandes sacrifícios e sabia que ele queria estar ali para dar um testemunho de que fora poupado da morte pela intercessão de São José. A apresentação do bispo Kuhl levou o Papa João 23 às lágrimas e o motivou a agir. A 10 de novembro, passados 3 dias desde a apresentação do bispo Kuhl, o Papa João 23 decretou a inclusão do nome de São José no cânon da missa. O decreto entrou em vigor a 8 de dezembro de 1962, o dia da Imaculada Conceição. Hoje em dia, o nome de São José aparece em todas as 4 orações eucarísticas. Isso aconteceu durante o pontificado de Bento XVI e de Francisco. O Papa Bento XVI queria inserir o nome de São José nas outras 3 orações eucarísticas, mas não pôde fazê-lo antes de sua renúncia em 28 de fevereiro de 2013. O Papa Francisco, cumprindo as intenções do Papa Bento XVI, incluiu oficialmente o nome de São José em todas as 4 orações eucarísticas do dia 1 de maio de 2013. Da próxima vez que você for à Santa Missa, ouça atentamente o padre quando ele disser a oração eucarística. Ouça-o para escutar o nome do seu pai espiritual. E geralmente, o que a gente faz? A gente faz assim, ó. No momento em que ele fala com a Virgem Maria, Mãe de Deus, você abaixa a cabeça, em honra
à Santa Virgem Maria. E aí, logo em seguida ele fala com São José, seu esposo, seu castíssimo esposo, né? Na maioria das vezes a oração eucarística 2 fala isso e os padres acompanham mais a oração eucarística 2. E aí, eu geralmente, o que eu faço? Quando fala, né? Maria, participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, aí eu faço assim, né? Com São José, seu esposo, e aí eu levanto. Meio que eu mantenho a minha reverência à Virgem Maria até que o padre fale o nome do meu pai espiritual, para que depois eu levante. Afinal de contas, eu preciso honrar os dois, né? Pai e mãe. Mas isso é uma coisa minha, tá, gente? Ei, Fabiana, bom dia, tudo bem? Bom, vamos lá. Então, ouça para escutar o nome do seu pai espiritual. Oração Eucarística 1, do cânon romano. Em comunhão com toda a igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria. Oração Eucarística 1. Na oração Eucarística 2, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu castíssimo esposo. Oração Eucarística 3, que o Espírito Santo faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com nossos santos, com vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, esposo da Virgem Maria. E na oração Eucarística 4, e a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade que a Virgem Maria, Mãe de Deus, e o seu beato esposo, São José, com os apóstolos e todos os santos, possa alcançar a herança eterna do vosso reino. E aí, encerramos com São José Maria Escrivá. Quando, no seu discurso de encerramento da primeira sessão do Concílio Vaticano II, no passado dia 8 de dezembro, o Santo Padre, o Papa João 23, anunciou que, no cânon da missa se mencionaria o nome de São José. Uma altíssima personalidade eclesiástica telefonou-me imediatamente para me dizer: felicidades. Ao ouvir a notícia, pensei logo no Senhor, na alegria que deve ter lhe causado. E assim era, porque na Assembleia Conciliar, que representa a Igreja inteira reunida no Espírito Santo, se proclamava o grande valor sobrenatural da vida de São José. São José Maria Escrivá. Que lindo, né, gente? Tá vendo como é que é a igreja? A igreja é um corpo único. Nós fazemos parte. Quando nós comungamos, nós nos tornamos, pelo Espírito Santo, um só corpo, uma só união. Não existe igreja dividida, existe uma só, santa, una, apostólica igreja. A igreja do Cristo, ela é a igreja católica, mas não é porque a gente é melhor que ninguém, não. É porque Cristo nunca trouxe a divisão entre seus filhos. Ele nunca quis isso. Ele não quer perder nenhuma de nós. Ele quer que todas as ovelhas que Deus confiou a ele estejam com ele. Mas o ser humano, muitas das vezes, orientado pelo encardido, conduz a caminhada para um olhar e um entendimento humano da coisa. E aí acaba se entregando ao egocentrismo, às vaidades e orgulhos. Não dá para a gente viver uma vida de perfeito católico sem esperar a ação de Deus, confiando tudo em Deus e vivendo somente nele. Esperar do homem uma perfeição não existe. Bom dia, Ritinha! Esperar do homem que tudo esteja pleno não existe. Esperar ir servir na igreja e que tudo seja, sabe, conforme esses cantos gregorianos, tudo seja uma paz, isso não é a realidade da vida humana. Nós humanos somos muito falhos. Mas olha como a união trouxe, depois de 20 séculos, São José para ficar do lado da esposa dele. Ele esperou muitos anos para isso. É um exemplo de paciência ou não é?
Mas olha que graça. Hoje nós temos São José ao lado da Mãe de Deus em todas as orações eucarísticas. E isso faz toda a diferença. Quando nós formos honrar a Santa Mãe de Deus, honremos também o Santo Pai de Deus aqui nessa terra, que é o nosso Pai espiritual. E que ao clamar por Ele, possamos sentir o braço forte, a presença dEle sobre toda a nossa vida, caminhando, abrindo os caminhos, permitindo que a vida da gente seja uma vida de oração. Eu sei que às vezes a gente sofre um pouco com relação a essa vida corrida, às vezes a falta de tempo. Mas lembre-se, a gente pode rezar dormindo, a gente pode rezar trabalhando, a gente pode rezar cuidando da nossa casa, da nossa família. As nossas orações, elas não estão vinculadas a uma situação de rotina, né? Ela está vinculada ao quanto a gente o ama, ao quanto a gente coloca Jesus à frente de todas as coisas. Que graça o dia de hoje, que alegria poder ler este texto, que bênção saber que São João 23, juntamente com São João Paulo II, São Bento XVI e o Papa Francisco trouxeram a graça que aquele servo de Deus, com tanta dificuldade, que era o bispo, como é que era o nome dele? O bispo... Como é que era o nome do bispo, gente? Agora eu não lembro mais. Nossa, acabei de ler. 154. Como é que era o nome do bispo? Bispo Cooley. Aquela dificuldade, aquele sofrimento que o bispo Cooley foi lá falar, fazer o sermão, rogando por essa graça, e que foi zombado, e que foi ridicularizado por todos na Assembleia. Aquele ato de humildade e de tristeza ao mesmo tempo, né? Porque humilhação, gente, apesar da gente olhar a humilhação como algo ruim, humilhação é aquilo que realmente exerce em nós a virtude da humildade. Esse negócio de você ser humilhado e ficar com raiva, isso não dá em nada. Agora, quando você é humilhado e consegue amar e continuar perseverante, isso se torna humildade. Quer ser humilde? Seja humilhado com alegria, agradecendo a Deus a oportunidade para que você possa exercer de fato a virtude da humildade. E aí o bispo Cooley foi humilhado, e foi justamente a humilhação que ele passou que gerou no Papa São João 23, na época, a necessidade de se fazer cumprir aquilo que ele estava pedindo. Talvez, se ele tivesse falado com toda eloquência e se ele tivesse saído de lá aplaudido, o Papa não tinha tomado uma atitude talvez tão imediata. Então, nada está fora do lugar. Tudo faz parte dos planos de Deus, desde que você não atrapalhe. Tá bom? Um grande abraço, que Nossa Senhora e São José continue nos fortalecendo nessa caminhada, que seja de grande alegria. Amanhã eu já vou, segunda-feira, no 24º dia, eu já vou verificar qual as dúvidas que vocês possam ter. Caso vocês tenham, vocês me mandem num particular, verificar qual vai ser a missa onde nós vamos nos concentrar para receber, a graça da consagração diante da imagem de São José, e em qual momento nós teremos esse pinga-fogo, esse momento de perguntas e respostas. Mas aí eu vou esperar, a partir de segunda-feira, vocês encaminharem as dúvidas para a gente poder se organizar e marcar um dia bem interativo, tá bom? Um grande abraço em cada um. Vamos à nossa ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós.
Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignaste escolher a São José por esposo de sua Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Bom dia, Luana, você tá boa? E olha, só mais um recadinho. Nós estaremos realizando a novena de São José a partir do dia 10. Então, além da consagração, nós faremos as orações da novena para que nós já utilizemos esses 9 dias que antecedem a nossa consagração também em oração. Diferente, né, de só fazermos aqui o finalzinho, nós vamos cumprir a nossa novena, que vai ser maravilhosa, porque São José merece e nós também. Aproveitem para já pensar em qual a intenção que vocês gostariam. Outro detalhe é a questão do gesto concreto. Toda consagração, nós fazemos um gesto concreto de esmola. Essa esmola pode ser para o seminário de Campinas, que a gente sempre ajuda. Então, a gente manda um Pix para o seminário, através do Pix da Diocese de Campinas. E aí a gente escreve na descrição do Pix, né? Doação para o seminário arquidiocesano de Campinas. E aí a gente ajuda os seminaristas, né? Que estão sempre lá precisando de uma força, não só das nossas orações, que devem ser diárias para eles, mas também para que eles sejam amparados pelo Espírito Santo num momento de grande dificuldade, né? Imagina. E então a gente faz essa ajuda espiritual, mas também material. Porém, não precisa ser só esse gesto concreto, tá? Pode ser esse gesto ou pode ser outro. Por exemplo, eu vou doar uma cesta básica para uma família que precisa muito, ou eu vou fazer uma doação para a igreja, eu vou ajudar uma família que o marido está hospitalizado, enfim, são ações de esmola que nós vamos fazer como gesto concreto da consagração, tá? Quem já se consagrou a Nossa Senhora já sabe como é que é o nosso roteiro aqui. A gente sempre direciona as nossas esmolas para a nossa doação para o seminário da Arquidiocese. Mas, Carol, nossa, estou tão apertada. Não se preocupe. A generosidade não está na quantidade, mas no amor que você está doando. Então, não se preocupe com o valor. Isso não é o foco aqui, tá? O foco aqui é a gente estabelecer uma doação como um gesto concreto à nossa consagração, tá bom? E é isso tudo, meu povo. Estivemos e continuaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão assim com o coração cheio de alegria, porque Deus nos ama demais
que nos trouxe aqui. Então, que amanhã continuemos juntos para poder fazer desse dia de amanhã um dia melhor que o de hoje. E assim a gente vai caminhando. Hoje é o dia para ser santo, viu? Tchau. Fiquem com Deus.